Voltamos para o segundo bloco do Hiperbusiness e também a segunda parte da entrevista com o Marcelo Jabbour, professor, coach e escritor. Estamos falando sobre o livro recém-lançado por ele, Liderança Generosa, Gestão para o Alto Rendimento e Satisfação, pela editora Sampo. É de onde a editora Sampo? De São Paulo. Lá de São Paulo. Não exatamente. tem nenhuma ligação direta com o Ribeirão, no caso. Não. É uma editora de São Paulo. Ela é uma editora bastante conhecida, especialmente na área de negócios, de economia, na área de finanças, inclusive de direito. Eu pude conhecer a Sampo de uma forma... Inclusive é uma instituição de ensino superior também bastante importante em São Paulo, com cursos de MBA, pós-graduação e de graduação, na área de gestão, basicamente na área de administração e de economia, na área financeira, e eu fiquei profundamente admirado com a postura deles, com o profissionalismo, e felizmente as coisas estão indo muito bem. Foi bem tratado. Foi muito bem tratado. Legal. Você falou num tópico, mencionou um termo que eu acho que merece a gente aprofundar um pouquinho. Você falou sobre assédio moral, né? Ou seja, o assédio moral ele não cabe mesmo, né? A grosseria, a humilhação, pisar em cima, né? No sentido, claro, da humilhação, de constranger uma pessoa, xingar, enfim, né? E o que a gente ouve por aí, a gente ouve cada coisa que é do arco da velha. Isso. Você deve também, nas suas andanças, cursos e tudo mais, consultorias, também ouvir muitos relatos lamentáveis no sentido de assédio moral, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o quanto o assédio moral atrapalha o processo de desenvolvimento da liderança. Perfeito. E o exercício, não só o desenvolvimento, mas a prática do exercício da liderança na prática, no dia a dia. André, eu digo que essas ocorrências e todas essas informações chegando para mim nos últimos anos é que me deu essa vontade de escrever o livro. Especialmente nas empresas, né, as pessoas que eu atendo e dentro dos cursos de MBA, especialmente na Fundação Getúlio Vargas. Muitos indivíduos, né, alguns em cargo de liderança, outros não, funções não operacionais necessariamente, mas eles não tinham ainda uma função de gestão, mas lidavam com seus gestores, com seus líderes. E almejando, sim, dentro daquela empresa, dentro daquela organização, mas tendo que lidar com o gestor, com o superior. E uma reclamação muito comum, que era a falta de respeito com que eles eram tratados. Então, pessoas com uma capacidade intelectual admirável, pessoas com um currículo também bastante interessante, pessoas com comprometimento, com valores absolutamente nobres e no sentido do que é melhor para a empresa, para a carreira dele, para a empresa, e se sentindo profundamente desmotivados a trabalhar naquela organização por conta da maneira como eram tratados. Muitas vezes não ouvidos, né? Quando ouvidos, por vezes ridicularizados e abordados em público de uma forma grosseira, muitas vezes, opiniões pouco respeitadas e desmandos, né, das mais diversas ordens. E que vão trazendo, evidente, que um rendimento reduzido, né, prejudicado ao longo do tempo. Então, a razão desse livro, essencialmente, é essa. De todos esses relatos, eu posso dizer para você com absoluta segurança que pelo menos uma centena, né, desses relatos, que parece até uma gravação, né, são coisas repetidas, é a mesma linha, mas algo profundamente comum que tem tirado produtividade das empresas. Esse é o grande ponto, André. A vida das pessoas fica muito desgastante, o rendimento delas, por conta disso, é muito pior do que poderia ser, né? E a empresa se desenvolve muito menos do que poderia se desenvolver. E afeta a saúde da pessoa também. Sombra. E afetando a saúde, vai afetar a saúde de todos, certeza, né? A saúde física, mental e a saúde financeira da empresa. Porque não tem muito segredo. Quando o indivíduo não está bem consigo mesmo, o trabalho dele não vai ser, né, o que poderia ser. E todo mundo paga esse preço. Então, o líder tem que acordar para isso. Porque quando ele se pergunta se ele gostaria de ser tratado daquela forma que ele trata os seus liderados, ele não gostaria, jamais gostaria, né? Então, é essa reflexão para que não erre na mão, né? Para que encontre as ferramentas mais adequadas, porque, no final das contas, é lidar com o ser humano. E lidar com o ser humano vai exigir um processo ético, né? E parece que não é tão complicado quanto, às vezes, o dia a dia demonstra. Mas, Marcelo, uma centena de relatos, eu fico imaginando que, assim, né, esses 100 relatos, né, ou aproximadamente um pouco mais, um pouco menos,
você obteve em quantas consultorias e em quantas palestras que você ministrou? Menos de 100? Assim, só para ter uma ideia, só na Fundação Getúlio Vargas foram mais de 200 turmas. 200 turmas, se a gente pegar aí 40, 45 alunos por turma, vai dar mais de 8 mil alunos que estão no mercado de trabalho, muitos em cargos de liderança e alguns não. Então, é muito fácil tirar essa amostra. Considerando que alguns preferem não falar porque se sentem constrangidos. Muitos, exato. E digamos que 10 a 15% fizeram esse relato para você durante o contato que você teve com essas pessoas, a gente pode projetar aqui, por uma amostragem, uma pesquisa que a grosso modo, feita na hora aqui no Hiperbusiness, é um percentual muito grande que sofre com esse tipo de problema. Na verdade, André, porque esse é o assunto que eu falo no dia a dia. E quando eu abordo esse assunto numa sala com 50 alunos ou com 50 profissionais numa empresa, a imensa maioria balança a cabeça positivamente para mim. Nem todo mundo fala. Muita gente, e eu estou de frente para todo mundo, eu estou vendo as pessoas vê no olho, balançando a cabeça para mim e falando, é exatamente isso que eu vivo todos os dias. Então, o percentual é gigantesco. Raríssimas são as pessoas que não têm uma história dessa para contar. Na verdade, eu estou falando de relatos que as pessoas vêm e contam a vida para mim dentro da empresa. E muitas vezes, dentro desse trabalho, não dá tempo. Quando é dentro da empresa, a pessoa fica inibida, porque normalmente tem o chefe próximo, ela não vem contar a história. Pode ouvir, então. E dentro dos cursos de MBA, são os intervalos curtos que as pessoas me procuram para tentar encontrar em mim alguma possibilidade de saída, exatamente, alguma ferramenta que ele possa usar para sair desse nível de desgaste importante. Mas quando eu estou fazendo uma palestra, e a palestra é para 500, 600, 700 pessoas, por vezes para mais de 1000 pessoas, no semblante das pessoas, quando você fala desse assunto, você percebe que é muito comum na vida delas. Então é algo corriqueiro, infelizmente, corriqueiro. Vamos para o nosso último intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais Hiperbusiness.